humanidade vai ocorrer exatamente no Oriente Médio? Will the Arab-Israeli conflict turn to World War III? Será que esse conflito no Oriente Médio vai resultar na terceira grande guerra mundial? What does the future hold? O que o futuro nos reserva? Where can we find peace and hope for the future? Onde podemos encontrar paz? Onde podemos encontrar esperança para o futuro? Is there a book Será que há um livro that gives hope for this generation? que dá esperança para esta geração? Is there a book Será que há um livro that clearly reveals que claramente revela answers to our deepest questions? respostas para as nossas perguntas mais intrigantes? What does the future hold? O que o futuro nos reserva? Where is this world headed? Onde está se dirigindo este mundo? Tonight, I want to take you with me on a journey. E hoje à noite eu quero lhes levar comigo a uma viagem. On a journey to the Middle East. Uma viagem até o Oriente Médio. And during that journey, E durante esta jornada, we will have confidence and hope nós vamos ter confiança e as esperança we look in the pages of an ancient book. enquanto nós abrimos as páginas de um livro velho. Our journey tonight begins A nossa jornada hoje começa by looking at the prophecies of the Bible. observando as profecias da Bíblia. Those prophecies confirm Aquelas profecias foram confirmadas. the reliability of an ancient book. E elas confirmam a confiabilidade deste livro velho. They reveal that God is in control of the future. Essas profecias revelam que Deus está em controle do futuro. Here in the Bible, Aqui na Bíblia, Isaiah chapter 46, verse 9 and 10. Isaías capítulo 46, versículos 9 a 10. The Bible says, A Bíblia diz o seguinte: I am God and there is none like me, Eu sou Deus e não há outro Deus. declaring the ancient things from the beginning. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. I am God and there is no other. Eu sou Deus e não há outro Deus. Now notice what God does. Agora preste atenção no que Deus faz. He declares or announces Ele anuncia o fim. the end from the beginning. Sim, o fim desde o princípio. The ancient things that have not yet, the things that have not yet taken place. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Now only God can tell the future. Agora só Deus pode prever o futuro. And as we look at the fulfilled prophecies of the past, Agora quando nós observarmos as profecias cumpridas do passado, those prophecies give us confidence regarding the future. essas profecias hão de nos dar confiança em relação ao futuro. Tonight, as we travel to Egypt, Hoje à noite nós vamos viajar ao Egito. in Israel, Vamos viajar a In Israel, Líbano. we will have greater confidence in that ancient book, the Bible. E nós vamos passar a ter uma confiança maior naquele livro antigo, a Bíblia. Fulfilled prophecy in the past Sim, as profecias se cumpriram no passado. gives us hope for the future. E elas nos dão uma esperança para o futuro. Tonight, we travel past the fantastic pyramids of Egypt. Hoje à noite nós vamos passar pelas fantásticas pirâmides do We Egito. travel past the fantastic treasures of Nós Egypt. vamos conhecer tesouros maravilhosos do We are on a Egito. journey tonight. Nós vamos fazer uma viagem hoje à We noite. travel past the magnificent monuments of Egypt. Nós vamos passar por aqueles monumentos admiráveis do Egito. We're on a journey tonight. Porque nós estamos numa A viagem hoje à journey of noite. discovery Uma viagem de to descoberta. find hope in an ancient book. Buscando esperança num livro We velho. travel past ancient temples tonight. Nós vamos passar pelos templos antigos. We pause only for a moment at the pyramids. E nós vamos fazer apenas uma pequena e breve pausa nas pirâmides. You know, the pyramids of Egypt were just fantastic. Porque você sabe, as pirâmides do Egito são maravilhosas. The pyramid at Giza, this one pyramid had 2.5 million blocks of stone. Vejam que a pirâmide de Gizé necessitou de 2,5 milhões de blocos de pedra. One of the wonders of the world. É uma das maravilhas do mundo. It is over 146 meters high. Ela tem mais de 146 metros de This altura. one pyramid covers 13 acres. E esta única pirâmide cobre 13 acres. It is fantastic. É fantástica. Some of those blocks of stone Alguns daqueles blocos de are pedra, 1.3 to 3 eles tons. chegam a pesar 1,5 toneladas, 3 toneladas. Can you imagine that?
Você consegue imaginar How did isso? they lift those stones so high? Como é que eles conseguiram levantar essas pedras tão alto? It took 120,000 slaves Isso necessitou 120 mil escravos 20 years to build those pyramids. durante 20 anos para construir aquelas pirâmides. But we must travel on Mas nós precisamos continuar a nossa viagem to a discovery, para fazermos uma an descoberta. amazing discovery in Egypt. Uma descoberta fantástica no Egito. 1799. Isso aconteceu em 1799. Napoleon and his armies attacked Egypt. Napoleão e o seu exército, eles atacaram o Egito. And Napoleon brought with him 100 scholars. E Napoleão trouxe consigo aproximadamente 100 estudiosos. And as they were excavating in Egypt, E à medida que esses estudiosos escavavam no Egito, they came across this stone. eles encontraram uma pedra. It is one of the most amazing finds in all of history. Um dos achados mais fantásticos da história. It's called the Rosetta Stone. Chama-se a Pedra de Roseta. This stone Essa pedra was written in 3 languages. era escrita em 3 línguas. Hieroglyphics, the picture language of Egypt. Os hieróglifos, aquelas figurinhas desenhadas do Egito. Demotic, which is kind of a script language of Egypt. Uma língua chamada demótico, que era uma língua realmente em que havia uma escrita. And it was written in Greek. E também era escrito em grego. Now, nobody could understand hieroglyphics. Agora, ninguém conseguia entender os hieróglifos. But when the Rosetta Stone was discovered, Mas quando descobriram a Pedra Roseta, the scholars knew the Greek, os eruditos, claro, já compreendiam o and grego. they used that as the key to understand the hieroglyphics. E eles usaram então o grego como uma chave para decifrar os hieróglifos. A brilliant French scholar E um erudito francês brilhante, by the name of Jean-Paul Champollion e o seu nome era Jean-François Champollion. deciphered these hieroglyphics. E ele conseguiu decifrar os hieróglifos. He figured out the key to the mystery. Ele descobriu a chave do mistério. And when he did, E quando ele fez isso, the monuments of Egypt began talking. os monumentos do Egito começaram a conversar. Things that were in the Bible Coisas que estavam na Bíblia, that were discredited by many scholars que os eruditos estudiosos não podiam acreditar, came to life. elas vieram à luz. Let me give you an example Vou dar a vocês um exemplo. of how the Rosetta Stone Ali, com respeito à Pedra Roseta. demonstrates the truthfulness of the Bible. E vejam que a Pedra de Roseta demonstra a veracidade da The Bíblia. Bible talks about a nation called the Hittites. A Bíblia fala de uma nação antiga chamada de os Hititas. What was the name of these people? Qual era o nome dessas Let's say it pessoas? together. Vamos dizer juntos. The Hittites. Os Hititas. Chitas. Hititas. Let's say it together. Vamos dizer juntos. Shitas. Hititas. Are you ready? Vocês estão prontos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hititas. Belém, I want to hear you. Belém, eu quero ouvir você, Belo Belém. Horizonte, I want to hear you. Belo Horizonte, eu quero ouvir você Porto Alegre, dizendo. I want to hear you. Porto Alegre, eu quero ouvir você Curitiba. dizendo. Curitiba. Chitas. Vamos dizer Hititas. Oh, I heard them right from Manaus. Did you Eu hear them? estou ouvindo o pessoal lá de Manaus. Vocês estão ouvindo? These people, Essas the pessoas. Bible describes a mighty nation A Bíblia os descreve como formando uma grande nação. that fought against Egypt. Uma nação que lutou contra o Egito. But here is the problem. Mas vejam aqui o There was problema. not one record of the Hittites in history. Não havia sequer um registro dos hititas na história. So the skeptics said, Então os céticos the diziam: Bible is not true. a Bíblia não tem verdade. It talks about the Hittites. It Ela fala dos hititas. talks about this mighty nation. Fala dessas nações Says poderosas. they battled Egypt. Elas falam que houve guerra entre essas nações e o There's no Egito. record of them. Mas não há registro na história They never disso. existed. Essas nações nunca You existiram. can't have confidence in the Bible. Nós não podemos acreditar na Bíblia. But then the Rosetta Stone. Mas então eles acharam a Pedra de Roseta. Then the hieroglyphics. Então eles decifraram os hieróglifos. And all the time the skeptics were saying the Bible is not true. E todo aquele tempo em que os céticos diziam que a Bíblia não era verdade, The monuments of Egypt os monumentos do Egito had the story of the battle between the Egyptians and the Hittites all along. esses monumentos tinham a história da batalha entre os hititas e os egípcios esse tempo inteiro. My wife and I traveled just 15 months ago Minha esposa e eu fizemos uma viagem faz 15 meses. to the lands of the Middle East Nós fomos às terras do Oriente to do Médio. research for this series. Nós fomos ali para pesquisar, para fazer esta série. You are looking at the excavation of the Hittite kingdom Eu quero lhes mostrar a escavação do Império Hitita, there in Turkey.
Ali na Turquia. Here is the kingdom Aqui está o reino that the skeptics said did not exist. que os céticos diziam que não existia. My wife and I traveled to that kingdom. Minha esposa e eu fomos até aquele reino. There is no scholar in the world today that does not believe in the existence of the Hittites. E não há nenhum estudioso